Olá, gente. Olha, como ex-professora que já vi diversas situações entre os alunos na sala de aula, né? Então eu venho aqui dar umas orientações a vocês, porque tendo experiência própria, né? A gente consegue discernir mais, né, o problema que a criança está enfrentando. E tem muita condição da gente ajudar. Então vamos observar aí porque servem para os pais e servem para as crianças, né? Não podemos descuidar das nossas crianças, a gente tem que ficar de olho nas crianças e nos adolescentes. Bom, Deus colocou aos nossos cuidados as crianças, são inocentes, e os adolescentes que ainda estão na fase de transição de ser criança e ser um jovem. Então, eles estão com os hormônios abalados em transformação e a cabeça também confundida, né? Em ser criança e ser jovem. Eles precisam de muito cuidado. Por quê? Porque eles estão num período assim difícil de indecisões, de fraquezas, né? E precisam ser tratados com muito carinho, serem bem orientados. Eles têm que ser protegidos contra as maldades deste mundo, que são guiadas pelos filhos do adversário, né? Do adversário de Deus. Eles querem destruir as crianças e adolescentes. O propósito do mal nessa próxima vinda de Jesus tem os mesmos sinais que na primeira vinda de Jesus aqui na Terra. A destruição da família, justamente para acabar com a proteção das crianças. Destruindo a família, o adversário sabe que as crianças e adolescentes ficarão vulneráveis. As crianças são o alvo agora, como foi no princípio, onde houve destruição, matança e sofrimento desses inocentes. Violência, pedofilia, inversão de valores, perversões, domínio do mal contra o bem. Todo tipo de maldade, né? Uns contra os outros e desamparo, né? Porque o Espírito Santo está se ausentando da terra e o amor entre as pessoas estão se esfriando, né? Todos estão se estranhando. E as crianças não, né, elas não têm como se proteger. A gente tem, porque a gente se tornou mais forte, mais calejado, né? Mas as criancinhas, elas não têm a sabedoria de enfrentar as maldades deste mundo. É por isso que Deus confiou a nós, os adultos, né, para que a gente defenda as crianças, observe e ajudem, né? A gente possa estar sempre ajudando, mesmo que seja da família ou fora dela, né? A gente tem compromisso com todas as crianças, né? Então, observemos as crianças. São sinais que são muito importantes. É o sinal de que isolamento social, elas não querem ficar perto de ninguém. É a agressividade, que elas ficam assim muito bravas, violentas, né? Mudança de comportamento, era de um jeito e ficou de outro, completamente estranha, né? Tristeza, evasão escolar, negligência, desânimo, perde o objetivo de futuro, não quer fazer mais nada, né? Dá sinais até na fala, modifica no corpo. Então, o maus trato pode ser físicos ou emocionais. Há também a má influência através da internet, que hoje é o pior que está tendo nesse sentido aí, né? E tem que estar sempre de olho na influência através dos jogos, né? Eu presenciei aqui essa semana um menino jogando
E num jogo comum. E no meio do jogo, houve uma voz de um adulto falando assim, dá facada em alguém. Gente, mas tá uma influência horrível através da internet. A internet tem seus benefícios lá, né? Que é o lado bom, que é do estudo, né? Até o lado bom, né? Mas tem o lado que, assim, para criança tá muito difícil. Então a gente tem que tá prestando atenção, porque as crianças mostram o que está passando através do comportamento, né? Maus tratos podem ser físicos e emocionais, como eu já falei, né? Então a internet ele pode ter influência através disso também, porque pode trazer a pedofilia, né? E essas ordens negativas através de jogos ou de conversas, né? Fazendo a criança obedecer a pessoa, né? E usá-las contra outras pessoas, né? Para poder praticar atos de violência contra si próprio ou contra as outras pessoas. Pois é, o trabalho infantil também contribui muito para isso, porque a criança, ela é uma criança, ela não é uma dona de casa, também não pode tirar dela o tempo dela brincar, né, de ser criança. Olha, o abuso sexual, ele acontece na maioria antes dos 15 anos. O abusador usa de chantagem emocional, tipo pede nudes, né, e depois ameaça espalhar através das redes sociais, né? E daí marca encontro, a criança já com medo, já se dá por vencida, né? E depois do encontro já ameaça a família, se a criança contar, né, que pode matar alguém, se não fizer o que aquele abusador quer. E a criança, na sua fragilidade, ela tem a tendência a esconder os erros com medo dos pais e dos familiares. E é onde ela se engana, porque tem que contar. A criança ou adolescente, ela mostra esses sinais assim. Agressividade, depressão, automutilação, distúrbio do sono, que é ficar acordado a noite inteira e querer dormir durante o dia, né? Ou olhando para o vazio, que às vezes nem dorme, né? Falta de apetite, o apetite exagerado, descontrole, ansiedade, medo dos adultos, baixo autoestima, isolamento social, dificuldade de aprendizagem e concentração, que não tem concentração nenhuma, é completamente desconcentrado, né? Então, comportamento sexual também inapropriado para a idade, que às vezes está disperso aquilo, né? E sinais perigosos, que é na dificuldade de andar, dor no genital, que confunde com problema nos rins, observe inchaço, né, na área genital. A criança não deve ter medo de falar, jamais, não deve. Quando ela está passando esse tipo de problema, ninguém vai castigá-la mais do que ela já foi castigada, vai tratá-la com carinho e vai resolver o problema e vai afastá-la daquela pessoa, e a quem vai ser punido é o abusador, não é a criança, né? A criança pode falar com uma pessoa da sua confiança, uma pessoa adulta, né? Com o conselho tutelar, né? Não pode esconder esse problema, não, ficar sofrendo sozinho, não. Tem que contar, porque se tiver medo é pior. Mesmo se tiver ameaçado, se contar, né, muita gente vai ajudar. A criança não deve ficar sofrendo sozinha, porque faz mal para ela mesma, não pode. As criancinhas são de Deus, os coraçõezinhos delas são de Deus. Então Deus ama as criancinhas e não quer ver as criancinhas dele sofrer, não, jamais. Então, aqui fica recado para pais e para crianças, por quê? Porque não pode deixar de jeito nenhum de observar nossas crianças, não pode. As crianças, elas têm que ser protegidas pelo adulto, né? E para isso existem militares, professores, médicos, tem também os membros do conselho tutelar, as autoridades.
os padres, pastores, psicólogos, a família, né, para ajudar a resolver o problema. Mesmo que a criança tiver feito alguma coisinha errada e ficar com medo, não precisa preocupar nem ficar envergonhado de falar não, porque quando a criança conta, é melhor que o coraçãozinho dela para de sofrer. Não pode deixar que ela passe por estupro, né? Que é estupro de vulnerável, lesão corporal, violência doméstica, maus tratos, né? Não pode deixar que elas passem por isso. A criança nasceu para ser feliz. Quando for adulto, tem nossas provas, mas a gente sabe defender das nossas provas, né? Então as crianças têm que falar, mesmo que for de pessoas da cidade, ou da internet, ou de dentro de casa, ou da escola, ou em qualquer lugar. A criança ou adolescente, ela não vai ser castigada, ela vai ser ajudada. Quem vai ser castigado é o abusador, com anos de cadeia, né? E se tiver dificuldade de falar, use um X na mãozinha e mostre alguém para te ajudar, assim como as mulheres que passam por violência doméstica fazem, né? Então, crianças, sejam fortes, mostre que você é filho de Deus, que é príncipe, que é princesa, e não aceita abuso, não, e nem vai usar de mentira, não, que Deus não gosta, né? E os pais e mães, fica o recado aqui, né? Não confie em qualquer pessoa, cuidado com quem você coloca dentro de casa, né? E nós vamos orar mais, pedir ao Espírito Santo para proteger nossas criancinhas, vigiar. Nunca fiquem distante de seus filhos. Observe sempre o comportamento deles. Fique atento, não deixe sofrer, seja ele menina ou menino. Deus abençoe e seja responsável por aquele que Deus te confiou, as criancinhas, tá bom? Deus nos abençoe e abençoa todas as nossas crianças, que a livre de todo mal. Amém.